Aula número 4, estudo dos gráficos. Tá? Nós temos o primeiro movimento que a gente vai estudar de gráficos, é o MRU. O MRU tem velocidade constante e aceleração igual a zero. Vamos fazer dois exemplos aqui. Quando a velocidade é positiva, que é um movimento progressivo, nós já vimos que é quando o movimento é para a direita, e a velocidade negativa quando o movimento é retrógrado. Bom, os gráficos vão começar o estudo de baixo para cima, porque eu tenho o gráfico posição por tempo, eu tenho o gráfico velocidade por tempo e eu tenho o gráfico aceleração por tempo. A característica do MRU é que a aceleração é igual a zero. Nosso exemplo todo até o final da aula vai ser em 3 segundos. Então, em 3 segundos, a aceleração do móvel é sempre igual a zero, o gráfico tem essa configuração. No MRU, a velocidade é constante. Nosso primeiro exemplo é com velocidade positiva. Então, a gente vai ter aqui um exemplo de velocidade igual a 10 metros por segundo. Se a velocidade é constante, observe que de 0 até 3 segundos, a velocidade sempre é 10. É uma reta na horizontal, certo? E o último gráfico que nós temos é o posição por tempo, cuja expressão para o MRU nós já vimos que é o só sorvete. S é igual a S0 mais VT. Observe que o eixo X nós temos o tempo. Então nós temos que o só sorvete é uma função de primeiro grau, porque quem indica é o expoente do X, nesse caso o expoente do T. Se é uma função de primeiro grau, isto é uma reta. Então observe o nosso gráfico aqui. Colocamos como exemplo a posição inicial de 2 metros. E calculando pela fórmula só sorvete, S é igual a S0 mais VT, a posição inicial sendo 2, colocamos no lugar da posição inicial 2, e a velocidade de 10, que foi colocado no gráfico aqui abaixo. Nós temos que S é igual a 2 mais 10t. Colocamos o tempo de 3 segundos e achamos o valor da função posição, que é 2 mais 10 vezes 3, que é 32. Então, em 3 segundos, nós temos a posição de 32 metros. Aqui a gente tem a construção dos 3 gráficos, posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração. Agora nós vamos ver algumas características desse gráfico. Vamos começar aqui no posição por tempo. Observe que é uma reta, porque é uma função de primeiro grau, mas se eu fechar um triângulo aqui, nós vimos que esta reta tem uma declividade com ângulo alfa. E nós vimos que da posição de 2 até 32 nós temos 30 metros, que é o ΔS. ΔS de 30 metros. E a base desse triângulo é 3. Por quê? Porque eu tenho de 0 até 3 segundos. Se eu fizesse o cálculo da velocidade, velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS seria 30 e o ΔT seria 3. Dá para ver na tela. Olhem no gráfico ali, o ΔS igual a 30 e o ΔT igual a 3. Dividindo me dá 10 metros por segundo, concordando com o valor da velocidade que nós estamos trabalhando. Mas o ΔS pelo ΔT, olhando como triângulo, seria em relação àquele ângulo alfa, o ΔS seria um cateto oposto e o ΔT seria um cateto adjacente. Daqui sai que a velocidade é igual à tangente do ângulo alfa, da nossa reta, do nosso gráfico. Bom, o que seria uma tangente? Uma tangente significa que é a declividade. Importante tu lembrar lá da matemática que a tangente, se é positiva, a minha reta é crescente. E se a tangente é negativa, a minha reta é decrescente. Nesse caso aqui, nós temos uma velocidade positiva de 10 metros por segundo. E como a velocidade é a tangente, observamos que a velocidade do nosso gráfico é positiva. Já no gráfico velocidade por tempo, observe o que eu posso tirar dele. Nós sabemos que para calcular o deslocamento do móvel é velocidade vezes tempo. ΔS é igual a V vezes T. Muitas vezes se usa a letra D para fazer o deslocamento e a gente chama essa formulazinha também de Deus vê tudo. Observe que a velocidade do móvel no nosso exemplo é 10 e o tempo é 3. Então o deslocamento é de 30 metros.
Observe que o valor numérico do deslocamento coincide com a área do gráfico. Observe a área do gráfico, que está achurada em verde. A base é 3 e a altura é 10, é um retângulo. Base vezes altura, 10 vezes 3, dá os mesmos 30, que é o valor do deslocamento e o valor da área. Essas duas características que nós vimos de velocidade ser a declividade, ou seja, ser a tangente do gráfico, e o ΔS ser a área, vai ser aplicado não somente para MRU, e sim para MRV, que nós vamos ver também. Bom, nós vimos um exemplo aqui que tinha velocidade positiva. Muitos exercícios nós vamos ter com velocidade negativa. Velocidade negativa, como eu já falei, o movimento é retrógrado. Eu tenho o gráfico aqui, posição por tempo, eu tenho o gráfico velocidade por tempo e aceleração por tempo. Bom, como o MRU ele tem a velocidade constante e a aceleração igual a zero, começamos com esse gráfico. A aceleração é igual a zero e ela é constante, de 0 até 3 segundos, o gráfico fica desta maneira. Nosso segundo exemplo, nós temos a velocidade negativa. Então, o gráfico velocidade por tempo, usamos o exemplo de uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Observe que de 0 até 3 segundos, a minha velocidade é sempre negativa de menos 10. Já o gráfico posição por tempo, que nós já vimos que a formulazinha é o só sorvete, podemos aplicar mesmo a velocidade sendo negativa. Posição é igual à posição inicial. Colocamos um valor de posição inicial para o nosso exemplo de 6 metros. Vou colocar na fórmula, a posição inicial é igual a 6. Menos 10, que é a velocidade nós já vimos que é uma velocidade negativa de menos 10, colocamos na fórmula menos 10 vezes o tempo. O tempo estamos utilizando de 3 segundos como padrão na nossa aula. Nos nossos exemplos, sempre o tempo vai ser em 3 segundos, nos nossos movimentos. Daí fica que a posição é 6 menos 10 vezes 3 é 30, vai dar menos 24. Então eu vou ter aqui que a posição é menos 24. Iniciou na posição 6 e terminou na posição menos 24. Bom, eu poderia fazer os mesmos cálculos que eu fiz no primeiro caso aqui. E observe como as coisas fecham direitinho. No gráfico velocidade por tempo, eu calculei o deslocamento, que deu 30 metros. Mas se eu tivesse o gráfico posição por tempo do mesmo exercício, bastava fazer 32 menos 2, daria o deslocamento de 30 metros. Bom, todos nós sabemos que o MRU é mais simples. Agora nós vamos para os gráficos de MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variável. A velocidade é variável e a aceleração é igual a zero. Nós vamos pegar dois exemplos, um com aceleração positiva e outro exemplo de gráficos com aceleração negativa. Nós temos 3 tipos de gráfico: posição por tempo, o velocidade por tempo e aceleração por tempo. Vamos começar com a aceleração. O MRUV tem aceleração constante. Esta aceleração no nosso exemplo vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Observe que do início até o final do exercício, até os 3 segundos, a minha aceleração se manteve de 4 metros por segundo ao quadrado. O gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo. No caso, o eixo na horizontal. Depois vamos para o gráfico velocidade por tempo. Nossa formulazinha aqui é o vovó à toa, V igual a V0 mais AT. Observe que o meu eixo X é o tempo, então na equação eu tenho que o tempo é elevado a 1, isto é uma função de primeiro grau. Sendo uma função de primeiro grau, nós temos uma reta que representa a função do primeiro grau. Vamos para o nosso exemplo. Atribuímos aqui no nosso exemplo a velocidade inicial de 2 metros por segundo. Nós já tínhamos que a aceleração era 4 metros por segundo ao quadrado. Colocando na fórmula do vovó à toa, fica o que V é igual a V0 mais AT. A velocidade inicial de 2, a aceleração de 4 e o tempo eu vou calcular em 3 segundos, que é no final do gráfico. 2 mais 4 vezes 3, que está 12, mais 2 dá 14 metros. A minha velocidade final do exercício é de 14 metros por segundo. Observe que eu tenho o gráfico começando com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e terminando em 14 metros por segundo. E o último gráfico, que é um pouquinho mais complicado, é o posição por tempo.
nós temos a equaçãozinha aqui, a função só sorvetão. Observe a posição inicial, claro que a gente atribui um valor para o nosso exercício aqui de 10 metros, certo? A posição inicial. A velocidade inicial, vamos pegar no gráfico anterior, é de 2 metros por segundo. E eu vou ter a aceleração dividido por 2. Observe a aceleração por 2. Aceleração, colocamos de 4 metros por segundo ao quadrado, só que é dividido por 2. Vamos ter na frente do t ao quadrado 2t ao quadrado. Então ficamos com a função 10 mais 2t mais 2t ao quadrado. Bom, para a gente montar nosso gráfico, nós vamos fazer o seguinte. Vamos botar o valor de 3 segundos, que é o final do nosso exercício. Eu fico com 10 mais 2 vezes 3, mais 2 que multiplica 3 ao quadrado. Fazendo o cálculo, nós temos a posição de 34 metros. Então, ele partiu no início do exercício, na posição inicial de 10 metros, e terminou em 3 segundos, na posição de 34 que foi calculado. Como que fica a configuração desse gráfico? Na realidade, isso se aprende nas aulas de matemática. Vocês podem entrar no nosso canal e ver lá a aula de função de primeiro e de segundo grau. Então, nós temos aqui, ó, começou na posição inicial de 10. O S0 é o C da função de segundo grau. É onde vai cortar o eixo Y. Tá aqui, ó, posição inicial de 10 metros. O V0 é o B da nossa função de segundo grau lá na matemática. E ele sendo positivo representa que o meu gráfico começa crescente, quando eu tenho o tempo igual a 0, certo? E por último, nós temos aceleração por 2. Toda vez que a aceleração for positiva, a minha concavidade é para cima. A gente usa esses bonequinhos para o aluno não esquecer. Quem está com o olhar positivo, sorri, concavidade para cima. Quem está com o olhar negativo, faz beicinho, ou seja, a concavidade é para baixo. Como o nosso A ele é positivo, nós temos uma curva inclinada para cima. Agora vamos para as propriedades dos gráficos. Vale as mesmas do MRU. Nós vimos que o gráfico posição por tempo, a velocidade era a tangente, era a declividade, certo? Quando a declividade é para cima, nós temos a tangente positiva. Aqui eu tenho velocidades positivas. E observe que em cada ponto que eu marquei o ângulo alfa, ele vem aumentando esse ângulo. Então a minha velocidade vem aumentando, porque a velocidade é a tangente do gráfico, ou seja, é a declividade do gráfico. Já no gráfico velocidade por tempo, nós já vimos que a área desse gráfico me dá o que é? O deslocamento do móvel. Quando eu achurei essa figura, que está achurada em verde aqui, a área debaixo do gráfico me deu um trapézio. Você deve recordar que a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividida por 2. Esse trapézio está deitado, então a base maior é 14, a base menor é 2, a altura é 3, dividido por 2 eu vou ter 24 metros. Observe que a área do gráfico dá 24. Numericamente, ele coincide com o deslocamento do móvel. Se ele saiu da posição 10 e foi para 34, o seu deslocamento é de 24 metros. Mas o gráfico velocidade por tempo não para por aí. Nós temos também como calcular a aceleração. Como que se calcula a aceleração de um móvel? ΔV sobre ΔT. Ele saiu da velocidade de 2 e foi para a velocidade de 14, ou seja, variou sua velocidade em 12, do tempo de 0 até 3, então a variação de tempo é 3 segundos, 12 por 3 me deu uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, mas se eu enxergar um triângulo aqui, e imaginar um ângulo nesta base do triângulo aqui, esses 12 que é o ΔV passa a ser um cateto oposto àquele ângulo. E aqui o ΔT de 3 passa a ser um cateto adjacente. Trocando ΔV sobre ΔT por cateto oposto sobre cateto adjacente, chegamos à conclusão que a aceleração é a tangente daquela reta, que representa o gráfico V por T, que é a declividade. Então, só em olhar para o gráfico eu já sei que ele tem uma aceleração constante, porque a reta é crescente.
Observe que está no exercício de aceleração positiva, certo? Então aqui a minha aceleração é positiva porque a reta é crescente. Já na parte de baixo, no gráfico aceleração por tempo, se eu precisar fazer a área desse gráfico, vai dar um retângulo, que eu vou ter a base de 3 e a altura de 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Esse 12 coincide com o valor da variação de velocidade. Observe que a velocidade começou em 2 e passou para 14. A sua variação de velocidade é de 12 metros por segundo. Para fechar a aula, como nós analisamos um exercício com aceleração positiva, nós vamos ver um com aceleração negativa. Bom, se a aceleração é negativa, eu tenho aqui o valor de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Nos 3 segundos, a aceleração é sempre a mesma. Então, uma reta paralela ao eixo do tempo, certo? E nós vamos ter aqui o gráfico V por T. Vovó à toa. Já vimos que a aceleração é de menos 4, certo? Então, eu vou substituir aqui. Colocamos um valor de velocidade inicial para o nosso exercício de 2. Então, eu vou ter que V igual a V0 mais AT. A velocidade é 2 menos 4T. Velocidade 2 menos 4 que multiplica 3. Eu estou pegando o tempo de 3 segundos para saber a velocidade no final do meu exercício. A velocidade deu de menos 10. Observe que a velocidade em 3 segundos é de menos 10 metros por segundo. Bom, nós temos aqui que é uma equação de primeiro grau, então uma reta. Observe que nosso gráfico é uma reta, que variou de 2 até menos 10 metros por segundo. Observe que faltou o sinalzinho de menos ali, é menos 10 metros por segundo. E por último, nós temos com aceleração negativa o só sorvetão. Posição inicial, arbitramos o valor de 10. A velocidade inicial, conforme o gráfico anterior, a velocidade inicial de 2 metros por segundo. E a aceleração, que é de menos 4, dividido por 2 dá menos 2t ao quadrado. Colocamos o valor do tempo de 3 segundos para saber a posição final do nosso exercício, menos 2. Então, em 3 segundos, a posição é de menos 2. Como fazer o esboço do gráfico? Vá lá na aula de função de segundo grau para você saber como se faz um esboço de um gráfico. O que acontece aqui? Eu tenho o S0 igual a 10, que na matemática é o C da função de segundo grau, é onde corta o eixo Y. Nós temos a velocidade inicial, que é o meu B, ele é positivo. O meu gráfico começa crescendo a partir do eixo Y. E eu tenho que o meu A deu negativo. E quando o A é negativo, vamos lá no bonequinho, o A é negativo, a concavidade é para baixo. Observe que o gráfico deu a concavidade para baixo. Aí nós temos a nossa aula de estudos dos gráficos. É uma aula que exige que o aluno tenha um domínio bem legal de matemática. Espero que vocês tenham gostado.